turbine, os radiadores, o motor e os tanques de combustível. O Sturmovik podia suportar barragens antiaéreas, letais para qualquer outro avião de guerra. O motor do Sturmovik liberava sua potência máxima em baixas altitudes. Armado com foguetes, bombas, canhão e metralhadoras, o Sturmovik desempenharia um papel fundamental na destruição dos blindados alemães e de suas linhas de comunicação durante a ofensiva final. Lança-foguetes múltiplo Katyusha, ou Pequena Kátia, fora desenvolvido no final da década de 30 e entrou em ação em julho de 1941. Devido ao som peculiar que produzia no lançamento, a arma foi chamada de o órgão de Stalin pelas tropas alemãs. Em 1945, o Katyusha disparava foguetes de 132 milímetros com ogivas de 20 quilos, altamente explosivas, a uma distância de 9.500 metros. As armas podiam ser montadas sobre caminhões de 2,5 toneladas, que tinham cabines protegidas por defletores de aço, ou em lançadores autônomos capazes de disparar até 48 foguetes em uma só descarga. Para a infantaria alemã, o Katyusha era a arma mais temida do arsenal soviético. Uma barragem de Katyushas podia devastar uma grande área do campo de batalha, destruindo tudo que estivesse em seu caminho. Desde a Batalha de Stalingrado, o Exército Vermelho mudara completamente. Stalin tinha conseguido controlar o poder dos odiados representantes políticos. Uma nova geração de oficiais e subalternos, competentes e dedicados, promovidos por seus méritos, havia substituído os legalistas do partido. Quanto aos soldados rasos, até o inimigo alemão reconheceu que os homens do Exército Vermelho eram não apenas corajosos na batalha, mas também bem treinados e muito resistentes. Muitos soldados da infantaria tinham caminhado os 1.600 quilômetros que separavam Stalingrado do rio Vístula, quando praticamente não se falava em licenças. Para o soldado do Exército Vermelho, a disciplina era rígida e inflexível. Stalin dizia que era preciso ser corajoso para se tornar um covarde no Exército Vermelho. E dezenas de milhares foram fuzilados por deserção apenas em Stalingrado. Era também perigoso ser incompetente ou simplesmente desafortunado, e o posto não oferecia nenhuma proteção. Durante toda a guerra, 238 generais e almirantes seriam fuzilados ou morreriam nos batalhões penais, por não conseguirem obter os resultados esperados. Para os comandantes que viviam sob tal ameaça, as vidas dos soldados rasos tinham pouca importância, e havia uma indiferença em relação aos mortos e feridos que chocava até a Wehrmacht. As táticas ofensivas do Exército Vermelho refletiam o valor atribuído às vidas dos homens da infantaria. Grandes ataques eram lançados não pelos soldados da elite, mas pelos exércitos de choque da infantaria, que seriam atirados em grandes quantidades na defesa, criando brechas que depois seriam exploradas pelas elites. Muitas vezes, os exércitos de choque tinham como pontas de lança os batalhões penais, compostos de homens que haviam cometido crimes militares ou civis.
Suas missões eram geralmente suicidas e podiam envolver a limpeza de campos minados, marchando informação sobre eles sob a mira das armas. No final de 1944, o exército alemão era uma sombra da espantosa máquina e 5 anos antes havia lançado a Blitzkrieg sobre um mundo desavisado. O leste ainda contava com 3 milhões de homens, mas perdas espantosas haviam reduzido severamente a qualidade de suas formações de combate. Por insistência de Hitler, divisões fragilizadas que deveriam ter se unido foram mantidas como entidades independentes, suportando uma pesada carga de administração e apoio logístico. A indústria alemã, apesar de aumentar ao nível máximo de todos os tempos a sua produção de material bélico, não conseguia acompanhar a produção do inimigo ou as perdas alemãs, especialmente de tanques e aeronaves. Uma divisão Panzer tinha agora uma força teórica de apenas 120 tanques, pouco mais de 1/3 de seu total em 1939. Na realidade, muitas tinham menos do que 60 tanques, e o exército alemão estava confiando cada vez mais em armas automáticas mais baratas e menos eficazes. No ar, a Luftwaffe, esgotada devido às suas desesperadas tentativas de lutar contra a maré do poderio dos aliados, já havia ultrapassado um ponto onde não havia mais retorno. A produção de aeronaves tinha alcançado a espantosa quantidade de 40 mil em 1944, mas nem mesmo tal proeza conseguiu restabelecer o equilíbrio. A Luftwaffe agora contava com menos aviões de combate do que em 1944. E para completar as dificuldades, havia também uma crise de combustível. O combustível se transformaria em uma preocupação constante de todos os comandantes alemães, das tropas, do ar ou da terra. No final de 1944, o Panther Mark V compunha metade das divisões blindadas da Frente Oriental. Sendo o melhor tanque de porte médio utilizado por um exército na Segunda Guerra Mundial, o Panther G incorporava muitas modificações sugeridas pelas tripulações dos tanques em campo. Especialmente a blindagem lateral do Panther, que teve a sua espessura aumentada, e a confiabilidade de direção, que foi muito aperfeiçoada. Como os modelos anteriores, o Panther G era dotado de uma bem projetada metralhadora de 75 mm e cano longo, capaz de perfurar 120 mm de blindagem inclinada a uma distância de quase 1000 metros. O Panther podia carregar uma quantidade maciça de munição, 81 cartuchos. Em janeiro de 1943, um novo Tiger foi encomendado com uma torre grande o bastante para montar uma metralhadora de 88 mm, mais longa e poderosa que a sua predecessora. O projeto da fuselagem do King Tiger era similar ao do Panther, com uma boa inclinação para maior proteção, enquanto a blindagem frontal for aumentada para uma espessura sem precedentes, de 150 mm. O King Tiger pesava 70 toneladas e foi o tanque mais pesado da Segunda Guerra Mundial. Entregue às unidades da linha de frente em junho de 1944, os novos tanques logo mostraram que poderiam facilmente destruir qualquer oponente. No total foram construídos 489 tanques King Tiger.
Tiger. O Goliath era uma arma de demolição descartável com controle remoto, projetada para atacar casamatas, prédios e até tanques, com uma carga altamente explosiva. O primeiro modelo produzido era movido a bateria. Versões posteriores eram movidas a motor de motocicleta e carregavam uma carga mais pesada a uma distância maior. O Goliath ficava conectado ao operador através de um cabo de 650 metros de comprimento, com 3 fios, enrolado em um cilindro na parte traseira do chassi. 2 fios controlavam a velocidade e manobravam o veículo, enquanto o terceiro detonava a carga. Em combate, o Goliath era manobrado para perto do objeto a ser destruído e disparado a uma distância segura. Embora o Goliath tenha sido muito utilizado na frente oriental, com um sucesso moderado, especialmente nas áreas construídas, ele era vulnerável ao fogo de armas pequenas. Panzerfaust era uma arma antitanque descartável de um só disparo. Produzida inicialmente no verão de 1943, o dispositivo consistia em uma bomba fixa de carga explosiva de 120 milímetros encaixada em um tubo que continha um propelente. O Panzerfaust era dotado de uma mira e gatilho toscos, mas podia alcançar distância de até 150 metros e penetrar a blindagem lateral ou traseira de qualquer tanque existente, e nas condições certas até uma blindagem frontal. Devido ao seu baixo custo, facilidade de uso e leveza, qualquer um podia ser treinado para usar o Panzerfaust. Na Batalha de Berlim, a Guarda Nacional e a juventude hitlerista usariam esta arma para um ataque pesado aos tanques soviéticos. A MG-42, uma das metralhadoras mais bem-sucedidas jamais construídas, havia sido projetada em 1937. A nova tecnologia em chapas de metais ainda estava começando e jamais havia sido utilizada para fazer algo tão intrigante. A ideia de cunhagem, prensagem e soldagem horrorizava os fabricantes de armas tradicionais, acostumados a produzir armas com a mais alta qualidade. Mas a metralhadora final passou com sucesso seu último teste em campo no outono de 1941. Embora fabricada crudely, a MG-42 era extremamente robusta e tinha um sistema de troca de cartuchos muito simples e uma cadência de tiro excepcionalmente alta. Em 1944, ela foi aprovada para produção em massa e cada unidade custava 1/4 a menos do que sua predecessora, a MG-34. Quando um exemplar foi capturado, a MG-42 era uma arma popular junto às tropas da Wehrmacht, mas ela tinha alguns pontos fracos. Sua alta cadência de tiro causava um desperdício de munição e ela tinha uma tendência a se tornar instável após períodos prolongados de uso no automático. Na última metade de 1944, as forças armadas alemãs no leste haviam perdido 800 mil homens. No oeste, os endurecidos pelo combate simplesmente desapareceram. Dentre a população alemã em idade militar, recrutas de boa qualidade agora eram impossíveis de se encontrar. E com o Reich ameaçado por todos os lados, havia pouco tempo para um treinamento adequado. O exército tentou fazer com que recrutas inexperientes fossem liderados por oficiais subalternos experientes, mas era impossível implementar esta política em todos os lugares. O problema se combinou com a insistência de Hitler em constantemente criar novas divisões.
formações inexperientes e pouco treinadas recebiam o melhor equipamento disponível, enquanto as divisões de